ninguém está interessado em fazer um time jogar futebol. Porque o técnico tem que levar o pão de cada dia para casa. Não se dá tempo de plantar e colher. E outra coisa, o que demite tem que cair junto. Porque se você achou que o Felipe Luiz era o bom técnico em janeiro e você demitiu ele em fevereiro, porque cá entre nós ele não cai em março, ele cai em fevereiro, você também não sabe o que você está fazendo. Então o BAP e o Boto, ou os dois, ou um dos dois que tomou a decisão, também tem que cair junto. O futebol brasileiro não é bom como ele poderia ser. A gente não tem bons técnicos por conta desse tipo de mentalidade, que é do Flamengo, é da imprensa, é da torcida, é de todo o ecossistema do futebol brasileiro que não suporta um mesinho irrelevante. Supercopa, Recopa, classificação de estadual, o que importa é Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, cá entre nós para um clube como o Flamengo, não suporta um mesinho de mau futebol. Cara, que loucura. Bom dia pra você, ô Capita. Doideira, hein, velho? Bom dia pra galera que tá em casa, que BAP e Boto nunca mais venham a público encher a boca e falar profissionalismo. Porque o que esses caras fizeram na noite de ontem é um completo amadorismo. Não tem nada de profissional. Você mandar o seu diretor de futebol, chamar o seu treinador depois de dar a coletiva, um ídolo do clube como jogador, um cara que tem uma relação desde pequeno com o clube, ídolo como jogador, ídolo como treinador, que ganhou tudo e que a conversa se dure 5 minutos ou, sei lá, menos de 30, como muita gente está dizendo, para que você mande o cara embora sem dar nenhuma explicação para ele, depois de botar ele para falar sobre que tem agora no final de semana, sobre ideias que teve no jogo passado. Então que você fosse honesto e você fosse a entrevista coletiva e você falasse no lugar desse cara que você mandaria embora depois de 5 minutos que ele saiu da sala de coletiva. Então, se a gente pensou que a gestão anterior do Flamengo era um pouco bagunçada e que essa seria profissional e que agora os caras estavam olhando com calma, tava todo mundo muito errado, né? Porque o que eles têm feito e o que eles fizeram com o Felipe Luiz, me desculpa, é ridículo. É uma demissão ridícula do Felipe Luiz. Não existe outra palavra para mim. É um absurdo o Felipe Luiz ter sido demitido ontem. E o ponto é também, a gente já coloca na nossa conversa aqui a Monique Danello, aí chega um outro treinador, e a gente sabe que o Flamengo tem estrutura, tem um time bom, aí ganha e fala, tá vendo como a decisão foi correta? Não é por aí. Detalhe, né? Não é por aí. Isso é um detalhe. A tendência é que o Flamengo, em algum momento recente, volte a jogar bem, que os jogadores atinjam seu nível físico. Que ele possa escalar Jorginho, Rascaeta e Paquetá, que ele não conseguiu fazer. Que ele tem os caras junto, tem muito jogador bom junto, e aí o BAP vai vir na coisa de, eu tava certo, tô lá, como eu demiti, mudou tudo, ó que coisa linda. Ô, Monique Danello, seja muito bem-vinda aqui ao Nós de Plá. Que doideira, velho. O Flamengo não deixa a Monique Danello descansar um pouquinho, Ia ter semana véio. livre, né? Caramba, ia ter semana tranquila aí e tal, pra aproveitar, coisa e tal. Não é o caso, ô, Monique. Já entrou na live do André, inclusive agradecendo a galera que tá chegando aqui com a gente também, que veio da live do Careca aí, muito obrigado. Já fica com a gente, deixa o like e já espalha pra geral também pra fazer parte do programa, tá? Ô, Monique, obviamente já se fala muito de Leonardo Jardim, mas eu queria entender um pouquinho, vamos tentar traçar uma ordem cronológica, uma linha, pra gente tentar entender. Eu confesso que não consigo entender essa demissão do Felipe Luiz, mas um time que a gente já falou, né, ganhou tudo na temporada passada, ou melhor, ganhou os principais, quase foi campeão do mundo, poucas pessoas falaram disso. Durante o Campeonato Brasileiro, o Flamengo foi campeão no jogo com o Ceará, né? O campeonato terminou dia 7, né? Foi dia 4, terminou dia 7. Ele ganha a Libertadores. Do dia 4, uma semana. Do dia 4 até o dia 20, o Flamengo ficou em posse de todos os títulos que ele poderia naquele período. Quer dizer, até o dia 20 não, até o dia 17. Do dia 4 até o dia 17, o Felipe Luiz passou a tinha naquele período todos os títulos que ele tinha disputado. Porque ele era atual campeão da Copa do Brasil ainda, campeão carioca, campeão da Supercopa, campeão brasileiro, campeão da Libertadores. E ficou nos pênaltis de ser campeão do mundo. Ele ficou durante 13 dias campeão de todos os títulos possíveis para ele. Mas esse cara não... Só uma coisa, ficou nos pênaltis de ser campeão do mundo sem complexos. Sem jogar atrás e ai, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Ele foi e fez o jogo dele, ficou nos pênaltis e sem complexo ganhar do melhor time do planeta. E aí, ô Monique, a gente tá falando de um 8-0 que obviamente fica em segundo plano, mas ao mesmo tempo chama atenção, né? Você demitir um técnico depois de um 8-0, independente da relevância do jogo, enfim, e do adversário. Só colocando, né? Por exemplo,
Lá na Inglaterra, a BBC noticiou dessa maneira. Mas a BBC não óbvio. sabe que é o campeonato estadual, que o Madureira é um time sem divisão, eu acho que na Série D, e não sabe que a diferença é muito grande. Lá na BBC noticiaram, o Flamengo ganha de 8-0 e o ex-lateral do Chelsea, Felipe Luiz, é demitido. Foi noticiado assim. Não, mas é a mesma coisa se de repente o Real Madrid pega um time da, sei lá, na Copa da Espanha lá, da terceira divisão, goleia e o técnico é demitido no dia seguinte. É a mesma coisa. Devido às proporções, é a mesma coisa. Enfim, Monique, mas cara, não me parece que é uma decisão que foi tomada depois, esse 8-0 aí, agora sim, acho que tem que Tinha que demitir. ser 15. Assim, tinha que ser 15. Acho que era algo que vinha sendo orquestrado já há um tempo, né? Seja muito bem-vinda, Monique. Obrigada. Beijo pra vocês, pra todo mundo que tá com a gente. Tem tanta coisa pra falar, Eu imagino. tanta coisa que eu tava até anotando aqui pra não perder nenhuma. Mas vou começar pela última, que é o que o VSR tava falando ali. Assim, baseado neste comentário, o treinador que vai assumir provavelmente em algumas horas, que a gente vai falar em breve, o mínimo que deve se esperar dele é que ele tenha todos esses títulos aí também, porque se isso aí não foi suficiente, né, para que o Felipe continuasse no cargo e para um mês depois o Felipe sair, então eu imagino que o sarrafo de cobrança para quem está chegando vai ser um sarrafo lá nas alturas. Mas, dito isso, vamos por parte, né? Eu não sei nem por onde começar, mas vou tentar fazer uma linha cronológica, Vitor, já me aprofundando melhor no que, no meu ponto de vista, é a causa disso tudo, porque acho que a gente já falou bastante aqui como que aconteceu, né? Que foi ontem, depois do jogo, ele deu coletiva, o que para mim quando o Dorival saiu e o Marcos Braz decidiu trazer o Vitor Pereira, muita gente criticou, né? E eu tô falando desse período porque tem muitas comparações sendo feitas com 2023. E naquela ocasião eu sempre disse, direito de um gestor, de um presidente, de um vice-presidente de futebol, de um diretor, escolher técnico A ou B para comandar o seu time. Eles podem querer A e não querer B e vice-versa. O que, no meu ponto de vista, não é certo é tratar um ídolo da maneira como o Felipe foi tratado. Já era do conhecimento deles, de diretoria, que o Felipe ia ser demitido e deixaram o Felipe ir para a coletiva, fazer uma coletiva longa, se explicar, falar sobre várias coisas, projetar o jogo de domingo. E quando ele saiu da coletiva, ele recebeu um recado que era para ele ir na sala do José Boto, e lá ele foi avisado da seguinte maneira: eu não concordo mais, não sei nem como te dizer isso, você está demitido. Um abraço, sem justificativa, sem nada, sem ter a chance de falar com os jogadores, os caras já tinham ido embora, não tinha mais ninguém no vestiário. Então, assim, a forma como foi feita é um negócio que eu acho que nunca vai ser perdoado, né? Pelo torcedor, pelo Felipe, pelas pessoas envolvidas ali. E aí a gente tem que analisar isso de uma maneira mais completa, que no meu ponto de vista, eu falava com o VSR hoje mais cedo, o Felipe nunca foi o nome do BAP. O BAP nunca quis o Felipe como número 1. O Felipe não é o técnico dessa gestão. E aí eu me lembro perfeitamente no dia que o BAP foi eleito o novo presidente do Flamengo. Eu estava na Gávea, o BAP não deu entrevista, ele sai andando pelos corredores ali da Gávea, eu vou atrás dele gravando com o meu celular e eu falo, o Felipe vai continuar sendo técnico? E ele dá uma resposta tipo assim, vamos analisar, vamos ver. E naquele momento o Felipe era uma unanimidade absoluta pela torcida. Então essa era a maior insegurança do torcedor, saber se o presidente que estava assumindo ia manter o Felipe. E o BAP dá uma resposta claramente, dando a entender que o Felipe, né, que, olha, pode ser até que ele continue, mas espera lá, não é assim. Então, assim, no meu ponto de vista, isso foi só o timing para fazer, um timing horroroso, mas que na visão deles foi o pretexto para tomar essa decisão. Uma decisão que não passa somente por campo e bola, não passa por desempenho, até porque a gente provavelmente vai mostrar os números aí, as porcentagens do Felipe. É uma decisão que passa por relação pessoal, por gosto, por ego, enfim. São vários fatores. Era uma decisão que já estava tomada e que assim foi feita porque tinha que ser feita ontem, não tinha mais tempo para esperar, pelo que a gente vai explicar do que vem na sequência. Então, assim, o BAP poderia não ter escolhido o Felipe no momento que ele assume? Poderia. Seria uma decisão impopular, porque ele estava assumindo o clube, tinha acabado de ser eleito, o torcedor queria demais o Felipe. E aí teve que entubar o Felipe goela abaixo pelos resultados ao longo do ano. Poderia não ter renovado com o Felipe, se já tinha preferência por outros treinadores? Poderia, mas seria muito impopular, porque a nação estava esperando o presente de Natal, que era a renovação do Felipe Luiz. Então, né, tudo foi conduzido da forma horrorosa também, como foi aquele processo de renovação, e o Felipe renovou. E agora veio o primeiro pretexto, o primeiro início de crise, muitos protestos vindo de organizadas, muito direcionado ao Felipe e tudo mais, e aí a demissão. No momento, ontem, quando a nota saiu, eu estava a caminho de casa, quando eu abri
Eu não acreditei quando eu li. E achei por um momento que o Flamengo tivesse sido hackeado de novo. Eu só não duvidei porque veio no grupo oficial, né, de quem cobre o clube. E aí, quando eu processei, eu falei, calma, tem um técnico contratado já. Porque não teria motivo para fazer. Ontem à noite, de madrugada, no Maracanã, depois de uma coletiva. Então, quando a minha ficha caiu, eu falei, eu tenho que ir atrás desse nome porque tem um técnico contratado e esse técnico vai comandar o time no domingo. Não tem outra explicação para isso ter sido feito da forma como foi ontem à noite. E a resposta tá aí, a gente vai falar em breve. Esse novo técnico vai ser anunciado a qualquer momento pelo Flamengo. Cara, que loucura. Ô Vés, pegando assim aquilo que a Monique contou agora, eu acho que o BAP e o Boto, eles estavam lá. torcendo para que acontecesse uma crise no Esperando, Flamengo. né? Eles comemoraram essa crise no Flamengo para poder fazer a vontade deles. Vamos lá, você está falando, para mim, assim, falando no popular, você está falando assim de forma rápida e direta. São dois covardes. O primeiro covarde é o seu José Boto, que eu critico aqui desde o ano passado, que tem como característica, no momento bom, aparecer quando o Flamengo ganha do Chelsea, quando o Flamengo está no Mundial, dá entrevista para Deus e o mundo, se promovendo. Quando o Flamengo ficou na podre com o caso do Pedro, ele não botou a cara. Falei aqui algumas vezes, o mínimo que deveria fazer se ele tivesse hombridade era falar, Felipe, no caso do Pedro, quem vai responder sobre o Pedro não é o Felipe, sou eu como diretor de futebol. Não fez isso, deixou pro Felipe resolver e o Felipe resolveu, inclusive. Então assim, falo isso há algum tempo e o seu José Boto mostrou ontem que ele é um covarde. A palavra é essa. Por quê? Porque se ele é o diretor de futebol profissional e ele foi contratado com autonomia, como o próprio disse na apresentação dele, e o BAP disse também quando foi eleito. Tô falando alguma coisa errada, Monique? Não. Não. Os dois falaram, Isso. é autonomia, é profissional. Se o mínimo que você espera um diretor de futebol profissional é, Felipe, eu estou aqui para te mandar embora, não concordo com isso, e após te mandar embora, porque a minha função é te mandar embora, me mandaram. Após isso eu estou entregando meu cargo. Era o mínimo que você deveria fazer. Porque se você é diretor de futebol profissional, se você tem autonomia no teu cargo e você discorda de uma decisão central, como mandar o treinador embora, o mínimo que você tem que fazer é, eu tô te mandando embora porque é minha função, mas entrego o meu cargo depois. O mínimo. Não teve hombridade, o seu Zé Boto é um covarde e já tinha acontecido antes. Porque quando o BAP falou, voltam os titulares contra o Vasco, o mínimo que o Boto deveria falar é, o planejamento é meu, se eles jogarem eu tô fora. Eu tô fora. Ah, mas ele precisa do emprego. Ele não diz a Deus e o mundo que ele tem mercado na Europa? Ele não diz para Deus e o mundo que ele tem grandes clubes do futebol mundial atrás dele? Então ele precisa ficar mendigando o emprego no Flamengo? O BAP rasgou a autonomia do Boto desde o ano passado, fez isso esse ano e fez isso agora, porque ele não teve a hombridade de falar, eu te demito e estou entregando o cargo. Era o mínimo que deveria ser feito. Ainda mais para quem toda hora fala com o Fabrício Romano e dizendo que tem clube A, clube B, clube C querendo. Então o seu Zé Boto é um covarde. E o BAP é outro covarde. O BAP, ao longo de 2019, a gente conhece que o BAP tem alergia a relações humanas. Foi assim no tristíssimo caso do incêndio do Ninho do Urubu. Depois foi assim quando o Flamengo quis voltar ao futebol na época da pandemia. Foi assim em outras demissões dentro do futebol. E não tem problema nenhum demitir. É direito do patrão demitir sempre. Agora, tem que saber fazer. E o BAP, mais uma vez, hoje mostra. Não teve a hombridade dele ir falar com o Felipe Luiz. Mandou o Boto chamar o Felipe Luiz na sala dele ao lado do vestiário e a conversa durou 10, 15 minutos para você demitir um ídolo do clube como jogador, um ídolo do clube como treinador e não fez o que ele queria fazer, que era, como a Monique acabou de falar, lá quando ele assumiu não botar o Felipe Luiz, sabia que ia tomar porrada de Deus e o mundo, e agora não renovar com o Felipe Luiz, que era o que ele queria, só que ele ia apanhar de todo mundo. Então foi covarde de novo. Dois covardes. O Flamengo, o departamento de futebol do Flamengo é comandado por dois covardes. O senhor José Boto, o senhor Luiz Eduardo Batista. Fala, Monique. Não, e só sobre o último ponto que o VSR falou agora, quando não teve coragem, né, de não renovar com o Felipe e fazer o que de fato queria, vale a gente lembrar que nesse processo, quando eu falei que foi uma condução horrorosa, a gente tem que lembrar da quantidade de informações que foram vazadas, colocando o Felipe como um mercenário.
né? Chegou a circular informação falando que o Felipe tão estava fazendo pedindo de novo 5 agora. milhões por mês. E estão fazendo de novo agora. Exatamente, eu já vi. E isso é muito louco, entendeu? Porque a forma como foi conduzida a situação ali, o Felipe, no fim, ele cedeu ali para renovar num cenário, e ele fala depois da entrevista coletiva, eu fiquei magoado porque eu fiquei pintado ali como um mercenário, como um cara que só pensava em dinheiro. Então, assim, foi todo um processo muito ruim. E nessa parte, né, nesse momento da renovação, mais uma vez o Felipe foi exposto. E aí, conversando com várias pessoas do clube, o entendimento que ficou depois disso, desse processo de renovação, é que o Felipe estava completamente isolado. Ele não tinha, nunca teve respaldo da diretoria. E a resposta veio aí. No primeiro momento, como vocês disseram, no primeiro mínimo resquício de crise, parecia que era o pretexto, né, que estava se esperando para poder tirar o Felipe. Algo que seria insustentável fazer no momento em que o torcedor queria muito que o Felipe continuasse, que era unanimidade, né? Que todo mundo queria que o Felipe seguisse. Então, assim, o que se viu ontem foi exatamente isso. Um recado que passou de um para outro, do outro para um, para o Felipe ir ali, para ele ser demitido numa conversa sem justificativa, sem nenhuma explicação, sem ele ter a condição nem de sequer se despedir do elenco dele. E pronto, e assim acabou. Ele saiu ali do Maracanã. Curioso, Vitor, é que a última resposta dele foi se explicando sobre aquela declaração do grande jogo, né, que ele foi muito questionado, e ele termina a coletiva, a última frase, a última parte foi: se amanhã eu não estiver aqui eu vivi os dias mais felizes da minha vida, sendo que ele não fazia ideia que ele ia ser demitido. E depois disso ele é chamado, né, termina a coletiva essa que o Boto não foi. Eu sei que ele não foi porque eu estava sentada na ponta, ele sempre fica por trás do palco, ele não estava, minha visão era completamente dali, ele nem sequer foi na roda fechar no vestiário. Por quê? Porque já estava tudo armado, tudo preparado, esperando o Felipe sair da coletiva e ser demitido. Então, assim, acho que nenhum treinador que fizesse um trabalho com números horríveis, que não tivesse desempenho, que não tivesse resultado, acho que ninguém merecia ser tratado dessa maneira, né? Num ambiente, como vocês disseram, que se diz profissional. E aí, ainda mais se tratando do Felipe Luiz, eu acho que vai ser difícil digerir isso tudo que aconteceu. A gente tá com os números na tela aí, ô Beckler, só antes acho que até corroborando, né, que, pô, nenhum cara merecia esse tipo de tratamento da maneira que foi, a Monique trazendo os detalhes, mas ainda mais o Felipe Luiz, né, como jogador do Flamengo, que foi, e pelo que conquistou, e como técnico. A gente tá falando de um cara de 70% de aproveitamento, 63 vitórias, 23 empates, 15 derrotas, 183 gols marcados, 68 gols sofridos. Toma título, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca, Libertadores e Brasileirão. O cara conquistou tudo. Não, e acho que assim, é a primeira vez desde Jorge Jesus que um técnico é capaz de ganhar sem parecer que está na sombra do Jorge Jesus. Eu acho que os que ganharam depois pareciam que conseguiam emular alguma coisa que era o Flamengo de 2019. O Flamengo Luiz muda o Flamengo. Assim, a partir de 2025 é um outro Flamengo que joga de forma diferente, que compete de forma diferente. Então não é só a frieza dos números e as derrotas são 15, acho que são 7 já essa temporada, 2 com as reservas e o resto vai colocando os caras para jogar do jeito que dá, porque todo mundo teve que voltar de férias. Então é a forma também com que ele ganhou, é a forma com que ele competiu. Eu quero ver o impacto que tudo isso que Vitor e Monique trouxeram nos jogadores, que não queria o técnico e como demitiu o técnico, não que os caras vão derrubar o próximo que chegar e não se dão bem com o diretor, tá, Beto? Esse é um ponto, só para colocar. Os jogadores do Flamengo não olham na cara do Boto e falam e sacaneiam e zoam o Boto pelas costas. Esse é o cenário do diretor de futebol do profissional do Flamengo. Cara, o torcedor do Flamengo tinha que agradecer, na real. Porque se fosse um clube que não tivesse a estrutura que tem, com a grana que tem, ter 2 caras como esse gerindo o clube, ia ser um problema. Os jogadores do Flamengo tratam o Boto como um incapaz e um traíra. Falando no popular, os jogadores do Flamengo tratam o diretor de futebol profissional, remunerado e bem remunerado, como um incapaz e um traidor. Então, e o Felipe, que trabalhou com alguns desses jogadores como jogador, mas que já é um grupo bastante modificado, ele tem um papel muito difícil, que é dirigir os amigos, né? É um papel muito ingrato, assim. Ele tem uma boa relação com o Pedro enquanto jogador. Você deixa o Pedro fora de alguns jogos, o cara que jogou com você, que estava lá. É um lá trabalho em 24 muito ingrato. Teve algum problema com o Gabigol com isso, Com o Gabigol né? também por conta disso. E que ainda assim ele ganha os caras, ele consiga fazer os caras entenderem, porque as coisas dão certo, que, pode atravessar essa rodovia que ninguém vai te atropelar e eu te garanto que você vai chegar do outro lado e os caras vão, essa fé que os caras têm no treinador, que ele consiga trazer, que ele consiga ter os caras com ele, e que agora você mande esse cara embora. Eu não conheço o perfil dos jogadores do Flamengo para dizer que eles vão derrubar o próximo técnico, e não acho que a coisa não vai por aí. Mas trabalhar insatisfeito é muito ruim.
Trabalhar desconfiando do seu chefe é muito ruim. E se os jogadores do Flamengo agora trabalham insatisfeitos, trabalham sem confiar na diretoria, com esse ambiente que tem com o diretor, para um clube que já tira para dentro do quartel a cada semana, a chance disso virar um barril de pólvora para estourar de novo daqui a pouco é muito grande. E se, a partir do momento que todos os jogadores estão fechados com o treinador e entendem que o momento não é legal, que os caras estão voltando de férias, mas que isso vai melhorar, que em algum momento vai encaixar, e confiam no trabalho do treinador, muito mais do que a diretoria, porque o que a diretoria do Flamengo mostrou é que não tem convicção no trabalho, não tem confiança no trabalho do Filipe Luís e que não queriam que ele estivesse lá e esperaram a primeira brecha para mandar embora. A partir do momento que isso acontece e que os caras não ficam sabendo, porque os caras já estavam em casa. Os jogadores não estavam nem no vestiário quando a notícia acontece. Os jogadores estavam cada um na sua casa, muitos deles com relações pessoais com o Filipe Luís, que foi o que o Beckler falou, e todos eles com relações profissionais, ganharam tudo ano passado. E o treinador, como que conquista seus jogadores? Vencendo. Quando o cara passa a ideia pro time e o time vence, os jogadores passam a comprar a ideia do treinador. Isso acontece em todos os esportes do mundo, em todos os times do mundo. Os caras não estavam lá para se despedir do Filipe Luís, para falar: Felipe, obrigado pelo trabalho, obrigado pelo tempo que a gente estava junto, dá um abraço no cara. Os caras já não estavam lá. O cara foi embora ontem pra casa, os jogadores do Flamengo foram embora pra casa ontem, depois de ganhar de 8-0, falando: ufa, acho que pode ter amenizado um pouquinho. Pedro meteu 4 gols, a confiança de alguns jogadores voltou a estar um pouquinho mais em cima, e que às vezes isso é mais importante do que fazer qualquer teste, porque em campo a confiança fala muito alto. O cara chegou em casa, a hora que ele pegou o celular dele depois de jantar, o treinador dele tinha sido demitido. E os caras não sabiam. Ô Monique, até para entender um pouquinho, porque em cima do que o Beckler falou, não foi uma missão, melhor agora, não foi uma missão tão fácil do Filipe Luís ter que também fazer essa gestão, né, de caras que ele já atuou também, e por momentos ali algum vai ter que ficar de fora, ninguém vai ficar satisfeito 100%. Mas algumas pessoas começaram até a construir uma narrativa de que ele pudesse ter perdido o grupo, enfim. Acho que é bom deixar claro que acho que não tem muito essa relação, né? Acho que o grupo era muito fechado com o próprio Filipe Luís, né? Sim, e desculpa, que eu acabei de receber uma informação aqui que o Leonardo Jardim chega hoje no fim da tarde no Rio de Janeiro. Já tem até o horário do suposto voo aqui. Eu ontem conversei com várias pessoas, o máximo que eu consegui, mesmo sendo madrugada, porque as pessoas todas envolvidas nisso, sejam jogadores, pessoas relacionadas a jogadores, staff, familiares e tal, todo mundo estava envolvido nisso, e a madrugada dentro ninguém estava acreditando no que estava acontecendo. E eu ouvi de lados diferentes, né, de pessoas que têm relações com jogadores, de pessoas do clube, de tudo. E tudo que eu ouvi foi as pessoas falando que isso era inacreditável, que era uma insanidade, que o Felipe não tinha nenhum problema com o grupo, que os jogadores amavam o Felipe. Teve gente recebendo a notícia através de nós, não fazia nem noção que o Felipe estava demitido. Então, assim, não tem esse enredo de que o Felipe perdeu o grupo, de que os jogadores não estavam fechados com o Felipe. Tinha o que era normal, Vitor, num elenco, como eu falei aqui depois da final da Recopa, que o banco poderia ser um time titular de vários clubes do Brasil. Uma sensação de que não estou sendo tão bem aproveitado, de que não tenho tantos minutos, que ele poderia ter me escolhido aqui e ali, mas isso passa muito longe de ser uma relação estremecida, de ser jogador querendo fritar o Felipe. Não tinha nada disso. Os jogadores estão sem acreditar no que aconteceu, e a gente já viu alguns se manifestando, né? O Arrascaeta foi o primeiro. Ele é um jogador que não fala tanto assim em público, mas que sempre se manifesta em todos esses momentos de pequenas crises, seja na mensagem do Runco do De La Cruz, na situação do Pedro lá após Mundial, agora quando mudou o planejamento. E hoje ele é Monique, o cara que chega e se posiciona. Oi? Lembra? Ele fez durante a Copa do Mundo, quando o Flamengo escolheu não ficar com o Dorival. Ele estava na seleção uruguaia e postou sobre isso, lembra? Exatamente. A gente estava no Catar. A gente estava no Catar, nós dois. Foi isso. Foi isso, durante a Copa. E é mais emblemática que é no momento do Pedro, que ele fala: no momento certo, os reis vão sentar nos seus tronos e os palhaços vão para os seus circos. E o Arrasca sempre se posiciona. Ele foi o primeiro, né, a se posicionar hoje sobre o Felipe. E na sequência, outros já se manifestaram. Jorginho, Léo Ortiz, que foram os que eu vi antes de entrar no ar. Eu sei que jogadores ligaram já para o Felipe. O Danilo procurou o Felipe. Os jogadores estão sem acreditar de fato, né? E a princípio hoje, né, o elenco estaria meio que de folga ali, né? Alguns acabam indo fazer recuperação, e esse plano mudou um pouco, né?
para que os jogadores estivessem à tarde, fossem ao clube fazer recuperação. Muita gente imaginava que pudesse já ter um técnico hoje à tarde, mas pelo que eu estou recebendo de informação, o Leonardo Jardim chega no Rio de Janeiro no fim da tarde, depois do horário comercial, então não estará a tempo no Ninho do Urubu para a tarde de hoje. Então tem que entender como é que vai ficar essa situação, mas era o que eu já imaginava, era o que eu já imaginava que aconteceria pelo enredo de ontem, que a pressa para fazer ontem do jeito que foi era porque hoje precisava anunciar alguém que já estava acertado, e o que eu acabei de saber aqui agora é que as conversas já estavam acontecendo desde sexta-feira. Na quinta-feira, depois que o Flamengo perde para o Lanús a final da Recopa, já era o desejo do BAP demitir o Felipe Luiz. As conversas com o Leonardo Jardim já acontecem desde a última sexta-feira. E aí, como ainda faltavam coisas ali a serem ajeitadas, o Felipe Luiz ficou aí no cargo, né? Porque era somente o Felipe Luiz. Então deixa ele aí, ele comanda aí na segunda-feira contra o Madureira, e depois, se acertar, depois do jogo, a gente demitir ele. Foi isso que aconteceu. Então, essas conversas já vinham acontecendo desde sexta-feira, e com tudo acertado, o Felipe comandou o time com a diretoria, né, a cúpula do futebol do Flamengo, já sabendo que ele seria demitido, e assim foi feito depois do jogo.